Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Você acha que o suporte familiar é importante para que o dependente químico tenha um processo de recuperação mais efetivo? O que você acha? Hoje no programa Conversando sobre Dependências, no episódio de Mitos ou Verdades, é sobre esse assunto que nós iremos falar, ok? Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no nosso canal e que você ajude na divulgação. Mais uma vez eu lembro que a finalidade desse canal é a divulgação de informações importantes, informações que efetivamente venham agregar conhecimento para a comunidade de saúde, ok? Muito obrigado. Vamos então ao nosso programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo bem? E você? Tudo tranquilo aqui. Então vamos lá. Neide, você sabe que às vezes surgem pacientes para atendimento com os quais eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu percebo que a gente não tem um apoio familiar, não só nós terapeutas, né, mas o próprio paciente que fica sem um apoio familiar. Na minha cabeça, eu penso que quando a gente sabe que uma pessoa próxima, uma pessoa que a gente ama, ela precisa de ajuda, ela está adoecida, a gente precisa conhecer a doença da pessoa para a gente poder ajudar. Então, por exemplo, já houve um momento da minha vida quando eu descobri que um parente estava com diabetes, parente próximo, e eu fui estudar o diabetes. Eu comecei a frequentar uma associação de diabetes para ver o conteúdo que eles passavam de informação, para eu ter conteúdo para poder passar para a pessoa. Então, eu acho que quando você tem uma pessoa na família que precisa da sua ajuda, você tem que se disponibilizar para poder fazer o melhor para essa pessoa. Eu fiz essa introdução porque o nosso tema hoje é o seguinte: o suporte familiar é fundamental para que o dependente tenha um processo de recuperação mais efetivo? A minha opinião é que sim. E a família participando do processo de recuperação do paciente, fica muito mais fácil para o paciente fica muito mais motivado. O que você acha, Ney? Paulo, na verdade, a sua opinião, ela é compartilhada por toda a literatura internacional. Quer dizer, vários estudos mostram exatamente isso que você fala, que a participação da família, ela favorece em vários aspectos. Então, quando você tem uma família que se interessa pelo processo de recuperação do seu familiar, por quê? Ela conhece o que ele tem, Uhum. ela favorece na adesão dele ao tratamento. Então, só o fato de a família participar do processo, dela estar inserida, dela saber do que está se falando, isso faz com que o paciente tenha uma adesão maior. A participação da família também favorece que a completude do tratamento também aconteça de uma forma mais efetiva. Quer dizer, pacientes que têm, cuja família está participando, também têm uma maior chance de completar o tratamento, de fazer o tratamento até o final, de receber tudo aquilo que nós falamos no programa anterior, quer dizer, de treinar todas as ferramentas e ter a sua caixa de ferramentas bem cheia de todas as ferramentas necessárias para usar durante toda a vida. A gente tem dois grandes desafios quando a gente fala de família. A família, na verdade, quando ela entra no tratamento, ela abandona em dois momentos Uhum. cruciais. Quando o paciente recai, a família já de cara abandona o tratamento, porque parece que o raciocínio da família não adianta eu fazer tudo que eu estou fazendo se ele não faz a parte dele. Uhum. Então, assim, a família rapidamente se desmotiva. E a família também, por incrível que pareça,
ela se afasta do tratamento quando o paciente melhora. Basta o paciente começar a melhorar, se estabilizar no processo de alcance da abstinência e essa família rapidamente se afasta, porque parece que o pensamento da família é: agora ele não precisa mais de nós. Nós já fizemos a nossa parte, agora é com ele. Verdade. Então, veja, eu acho que você também deve ter a mesma experiência, né? Então, dois momentos. Quais os casos, se eu for olhar na minha experiência particular com os meus pacientes, quais os casos em que aqueles pacientes realmente tiveram mais sucesso? São aqueles casos que, apesar ou da melhora ou da recaída, os pais se mantiveram firmes no tratamento, porque é importante que a família tenha uma crença, ou desenvolva uma crença, de que a participação dela é importante. Por exemplo, não só no apoio ao paciente, mas em relação à mudança do próprio comportamento. O que às vezes a gente observa? Você tem um paciente, por exemplo, que usa uma certa substância, então ele, na família dele, não pode usar aquela substância. O resto da família pode usar todas as substâncias. Então, por exemplo, eu já tive um paciente usuário de crack, que ele era criticado pela família e ele era estigmatizado por usar crack. O irmão fumava maconha, não tinha problema nenhum. A mãe usava álcool e benzodiazepínico, também não tinha problema nenhum. Então, veja, quando a família também não faz uma mudança em termos de consumo de substância, da validação, né? Tem família que, inclusive, levanta uma taça de vinho e diz para o familiar: olha, eu posso, porque não tenho problemas com álcool, mas você não pode. Uhum. Né? A família, na verdade, ela precisa de apoio porque ela acha que esse comportamento é ok. Que ela está, inclusive, dizendo para ele que ele não pode beber. Se você for abordar a família vai falar: ué, mas eu falei para ele que ele não pode beber. Quer dizer, eu acho que por essa e outras razões, Paulo, muitas vezes o entrave para nós é justamente a família. Eu acho assim que, para finalizar minha fala, tem aquela família que parece que precisa do paciente usando substância, como se ele mesmo fosse o bode expiatório. Quer dizer, parece que quando ele começa a mudar, os problemas que estão em outras áreas da família começam a aparecer. Se essa família não estiver motivada para fazer mudanças também, ela provavelmente vai funcionar de um jeito em que ele acabe recaindo e acreditando que realmente não há o que se fazer. E a família também parece que concorda com isso. E aí a gente volta a estaca zero. Verdade, Neide, é verdade. Mas também eu gostaria de complementar dizendo o seguinte, olha, que a gente não está culpabilizando a família, né, pelo fracasso no tratamento do dependente químico, porque a gente sabe também que a família muitas vezes adoece por conta da doença do paciente, né, que são os codependentes, né. Mas isso é uma conversa mais longa que a gente vai ter que levar para outro programa, não é verdade? Concordo, Paulo. Acho que tem bastante assunto para a gente falar sobre o adoecimento familiar e como esse adoecimento pode dificultar a recuperação do nosso paciente. Exato. Legal, Neide. Obrigado novamente por sua participação aqui no programa, tá bom? Estamos juntos para... Estamos juntos é bom, né? Mas estamos juntos para a gente poder passar mais informações e que essas informações sejam repassadas, sejam compartilhadas pelos pela nossa audiência, né? E que a gente consiga atingir bastante pessoas mesmo. Muito obrigado mesmo, Neide. Obrigada, Paulo. Mais uma vez, obrigada pelo convite e boa noite a todos. Obrigada por essa oportunidade de estar junto com você e com a nossa audiência. Tchau, tchau.